Então, nós acabamos o vídeo anterior falando da unidade de massa atômica e quanto que aquilo representava em unidade de massa usual para nós, em gramas, que era um valor muito pequeno, né? Porque uma unidade de massa atômica é da ordem de 10 a menos 24 gramas, valor muito pequeno. E aí, inclusive, a gente falou no último vídeo que quando eu tenho uma massa em gramas, mesmo pouco, 1 grama de hidrogênio, por exemplo, a quantidade de átomos de hidrogênio que tem ali dentro é extremamente grande. Então, por conta disso, é conveniente para a gente, nós definimos uma nova grandeza para a gente começar a trabalhar com números ordinários, não precisar ficar falando dessas potências de 10 muito grandes ou muito pequenas. Muito grandes em número de átomos ou muito pequenas na massa desse átomo, que seja. Certo? E isso é feito através do conceito de mol e depois, numericamente falando, da constante de Avogadro. Certo? Só para ilustrar e para vocês entenderem o que significa. O mol, por definição, ele é o número de átomos de carbono contidos em exatamente 12 gramas de carbono 12, certo? Então, olha só, eu tenho o carbono 12, que é utilizado como referência lá na determinação da massa atômica, que tem cada átomo de carbono 12 tem 12 U, certo? Por definição arbitrariamente definida. Aí eu pego exatamente 12 gramas daquele material de carbono 12 e falo, a quantidade de átomos que tem aqui corresponde a 1 mol. Certo? E isso me dá uma base para eu determinar essa quantidade em qualquer amostra que eu tiver, certo? Bom, o número de átomos que tem nessa definição aqui é o que é chamado constante de Avogadro, certo? Essa constante de Avogadro ela é representada pela letra N maiúscula e o subscrito A, Na, certo? Vamos tentar determinar numericamente com essa informação e aquilo que a gente viu lá no fim do vídeo anterior, quanto que vale esse Na. Por quê? Eu estou falando que é o número de átomos de carbono em exatamente 12 gramas do carbono 12. E lá no final do vídeo a gente viu qual que é a massa de um átomo de carbono 12. Certo? Vou pegar aqui para a gente fazer isso. Esse aqui é a constante de Avogadro. Então, quanto que vai ser isso aqui? Vai ser a massa total que eu tenho dos átomos de carbono 12, que é 12 gramas pela definição, dividido pela massa de cada átomo. Concorda com isso? Acho que é meio lógico isso aí. Cada átomo de carbono 12 tem uma massa em gramas de 1,99264,48 vezes 10 a menos 23 gramas, certo? Isso daqui, esse valor numérico, vai ser o número de entidades, no caso de átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono, por mol. Então isso aqui vai definir o próprio mol, o próprio conceito de mol, certo? Então olha só, aqui é um número aproximadamente 2, né? 1,9 aproximadamente 2. Então 12 dividido por 2 vai dar um número pouco maior do que 6 ali, porque esse aqui é um pouco menor do que 2, né? E aqui está no denominador o menos 23, se eu passar para o numerador lá vai positivo. Então esse número aqui vai ser alguma coisa de 6, alguma coisa vezes 10 a 23. Tem uma precisão grande esse número, mas nós vamos utilizar na nossa disciplina a constante de Avogadro como sendo 6,02 vezes 10 a 23, tendo como unidade mol a menos 1, certo? E o que representa essa unidade mol menos 1? É alguma coisa por mol, certo? Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 daquilo, certo? Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de carbono 12, eu estou dizendo que eu tenho, portanto, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12, certo? E isso vale para qualquer coisa. Uma analogia que eu gosto de fazer é a ideia de dúzia, porque dúzia representa um número que é 12, certo? Então, quando você tem uma dúzia de qualquer coisa que seja, uma dúzia de banana corresponde a 12 bananas, uma dúzia de ovos, 12 ovos, e assim sucessivamente. A mesma ideia para o mol, só que o mol tem um número relacionado a ele. Que número é esse? É a constante de Avogadro, ou o número de Avogadro em alguma literatura que vocês podem encontrar também, que é 6,02 vezes 10 a 23. Portanto, se eu falo que eu tenho 1 mol de hidrogênio, por exemplo, eu vou ter aquela quantidade. Se eu falo que eu tenho 1 mol de água, eu vou ter aquela quantidade. Só que daí não é átomo, é molécula, é um conceito um pouco diferente que a gente mais pra frente vai discutir mais a fundo. Certo? E assim sucessivamente. Consequentemente, se eu falo que eu tenho 2 mols
de alguma coisa, eu vou ter o dobro desse valor. Se eu falo que eu tenho meio mol de alguma coisa, eu vou ter a metade desse valor. E assim sucessivamente, certo? Bom, por definição, ou consequentemente quase, esse conceito aqui define uma nova grandeza, na verdade nova para nós que estamos vendo agora, mas é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, que é a quantidade de matéria, representada pela letra N minúscula. Então, a quantidade de matéria é uma grandeza que tem como unidade o mol, certo? E isso faz parte do Sistema Internacional de Unidades, e é um termo que nós vamos utilizar bastante, vocês vão utilizar bastante no curso de vocês, certo? Só para vocês entenderem como é que funciona isso aqui em termos matemáticos, para a gente tentar formalizar alguma coisa. Imagina que eu tenho uma amostra de vitamina C, e essa amostra, por algum experimento, eu determinei que ela tem 1,29 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. A pergunta é, qual que é a quantidade de matéria que existe ali? Vamos pensar. Se eu tivesse 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, a quantidade de matéria seria 1, porque é a própria definição do mol aqui, certo? Só que esse número aqui é maior do que a constante de Avogadro, certo? É 1,29 vezes 10 a 24, é quase o dobro, se a gente for pensar. Portanto, aqui eu vou ter uma quantidade de matéria maior do que 1 mol. Intuitivamente consigo chegar nessa relação, certo? Se a gente for pensar, então, como que a gente pode resolver isso? Eu posso pensar, então, que essa quantidade de matéria que é dada em mol, quanto que vai ser isso? Vai ser a quantidade que eu tenho de átomos de hidrogênio aqui, 1,29 vezes 10 elevado a 24, dividido pela constante de Avogadro, que me fala quanto que eu tenho em 1 mol. 3,02 vezes 10 a 23. Aqui, mol a menos 1, quando eu passar para cima, vai sobrar um mol lá em cima, que de fato é a unidade da grandeza que nós estamos procurando, certo? O que eu fiz aqui nada mais é do que uma regra de 3. Isso aqui está para 1 mol, portanto isso aqui vai estar para quantos mols? A gente intuitivamente já chegou à conclusão de que vai ter que ser mais do que 1. E de fato, esse número é maior do que esse, certo? Fazendo esse cálculo, isso daí vai dar um resultado de 2,14 mol, ou mols de átomos de hidrogênio, certo? Como o mol ele é a unidade, e o símbolo da unidade é igual à própria unidade, então a gente não coloca o S, a não ser que eu escreva por extenso. Por exemplo, quando eu falo de metros, a unidade de metro, quando eu falo 14 metros, eu não coloco 14 ms. O MTS, como a gente vê em algumas placas, está errado, é 14m. Ou eu escrevo por extenso no plural, metros, certo? Só que nesse caso, como o símbolo da unidade é a própria unidade, então daí não faz muito sentido. Então, ó, a quantidade de matéria, que é esse Nzinho aqui, que tem como unidade mol, para essa quantidade de átomos de hidrogênio, é de 2,14, certo? Portanto, tem 2,14 mols de átomos de hidrogênio naquela amostra. Beleza? E aqui um exemplo inverso. Tudo bem aí? Tudo bem. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma determinada quantidade de matéria de água, moléculas de água. Cada molécula de água, que a molécula é um conjunto de átomos ligados por ligação covalente, como eu falei lá na frente, a gente vai estudar bem a fundo isso. Cada molécula dessa tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? E aí eu tenho essa quantidade de matéria de água. A pergunta é, qual o número de átomos de hidrogênio e de oxigênio? Olha só, pela lógica, se eu tiver apenas uma molécula de água aqui, quantos átomos de hidrogênio e de oxigênio eu tenho? Vocês conseguem ver por esse subscrito aqui que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, o hidrogênio é sempre o dobro do oxigênio. Se eu tivesse, portanto, 1 mol desse cara, eu teria 1 mol de átomos de oxigênio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, e 2 mols de átomos de hidrogênio. Ou seja, isso aqui vezes 2, é 12,04 vezes 10 a 23. Correto? Só que eu não tenho nenhum nem 2 mols. Na verdade, eu tenho 3,14 mols. Certo? Então, a gente pode fazer separadamente. O que a gente já sabe, por essa análise aqui, é que o número de átomos de hidrogênio vão representar por N maiúsculo o número de entidades de alguma coisa, seja átomos, prótons, elétrons, moléculas, qualquer coisa assim. De hidrogênio, com relação ao oxigênio, vai ser o quê? É igual a 2 vezes a quantidade de átomos de oxigênio. Por quê? Para cada
um oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios. Beleza? Então agora a gente pode utilizar a ideia de que eu não tenho nenhum nem 2 mols, e sim 3,14 para calcular aquela quantidade lá. Certo? Como é que vai ficar isso? Deixa eu ficar escrevendo o resultado para não ficar para ver. Ó, a quantidade de átomos de oxigênio vai ser o quê? Vai ser 3,14 mols que eu tenho de água, e cada água me dá um oxigênio apenas, como a gente está vendo pela fórmula química lá, vezes a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Vou colocar aqui por extenso. O que é essa constante aqui? Qual que é a unidade dela? Átomos por mol. Na verdade, ela está mol a menos 1, mas é porque é mol a menos 1 porque isso pode representar qualquer coisa. Nesse caso, a gente está falando de átomos, então é átomos por mol. Átomos de oxigênio por mol, no caso. Né? Por que isso? Porque, ó, repare bem, se eu cortar o mol aqui com o mol lá embaixo, vai sobrar átomos, tá errado o acento ali, átomos que é de fato o que a gente está procurando aqui. Certo? Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar um valor de 2,58 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. E aí, consequentemente, o de hidrogênio vai ser o dobro daquele valor ali. Certo? Que vai dar quanto? Dá 5,16? É isso, né? 5,16. Portanto, aqui é de oxigênio e de hidrogênio, não vou escrever aqui não para não ficar muito apertado, mas vai ser o dobro disso por essa equação que está aqui em cima. Vai ser 2,58 vezes 2 vezes 10 a 24. 5,16 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Certo? Então, ó, com essa ideia aqui a gente consegue formalizar da seguinte forma. Se eu for colocar em termos de equação, isso aqui, como é que fica isso então? Eu tenho que a quantidade de matéria dada em mol é igual à quantidade de entidades do que a gente quer determinar, seja átomos, moléculas ou qualquer coisa, dividido pela constante de Avogadro, que aqui tem como unidade mol a menos 1, ou aquilo que está em cima por mol, certo? E aí a gente vê que a gente consegue determinar aquilo ali exatamente por essa equação, que nada mais é do que uma regra de 3 formalizada matematicamente. Beleza? Bom, isso aqui também vai ser bastante útil para a gente, mas vocês percebam que utilizar a ideia de mol, quantidade de matéria, ela é bem mais simples. Porque, por exemplo, eu estou falando que ao invés de dizer 1,29 vezes 10 a 24 átomos, eu posso dizer simplesmente 2,14 mols. Ou ao invés de falar 2,58 vezes 10 a 24 átomos, posso falar 3,14 mols. Bem mais simples. E a conversão de um para outro, vale para moléculas, qualquer coisa, é aquela equação que está lá. Que nada mais é, mais uma vez, falando uma regra de 3. Beleza? Bom, na aula seguinte, no vídeo seguinte, a gente vai ver agora como que a gente pode trazer isso para a ideia de massa. Porque a gente está falando tudo isso aqui, porque tem uma massa pequena, tem uma quantidade muito grande de átomos ou moléculas que seja, mas se a gente for pensar isso em termos de massa agora, como é que fica? E aí a gente desenvolve o conceito de massa molar, beleza? No próximo vídeo a gente fala sobre isso.